Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou entrevistar a Bia. Obrigada, Bia, por aceitar esse convite. A Bia é da área da saúde, era da área da saúde, ainda é? Mais ou menos, né? E a Bia agora tá num processo de transição, ela tá mudando de profissão. Eu trouxe ela para contar um pouquinho dessa história, do porquê que ela escolheu a saúde lá atrás e o que fez ela mudar de profissão hoje, tá bom? Então vamos lá. Bia, me conta, vamos começar essa história, né? Você escolheu a área da saúde ainda no ensino médio ou foi algo que foi acontecer? Você primeiro arrumou um emprego e foi decidir depois? Como que foi isso? Isso, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e aí começou a vir aquelas incertezas a respeito do futuro, né? Todo mundo já cogitando qual é a sua profissão. Exatamente, vários testes vocacionais na internet, né? Pra ver o que eu me encaixava. E aí, o meu pai, ele sempre foi empreendedor, e ele sempre quis que eu seguisse essa área. Só que por eu crescer no empreendedorismo e no meio de loja e esse tipo de coisa, era algo que eu falava, não, eu definitivamente não quero. Sim, você viu os desafios por trás do empreendedor, né? Que trabalha todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, sim. E assim, naquela fase, né, eu tinha 15 para 16 anos, eu falava assim, nossa, eu acho o máximo quem veste um uniforme, entra e bate horário, sabe assim? Eu achava muito legal aquilo, e eu queria aquilo pra mim. Aquilo chamava atenção. E aí, só que eu sempre fui muito de me movimentar, assim, eu não gosto de ficar parada, e eu falava assim, nossa, eu não quero nada que eu tenha que ficar atrás de computador e coisas do tipo, não faz o meu estilo. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um técnico de enfermagem, que a princípio era o que eu queria fazer. Sim. Aí, só que eu já tava no primeiro ano do ensino médio, não dava pra começar um técnico depois de você já ter começado o ensino médio, né, concomitante. E aí eu achei um lugar que tinha técnico de análises clínicas e que eu poderia entrar no segundo ano do ensino médio e fazer tudo junto. Então você já fez ali ainda adolescente. Adolescente, eu tinha 16 anos. Nossa, Neném. Aí eu fiz o técnico de análises clínicas. Quando tava no último ano, eles me chamaram pra estágio, né? O laboratório daqui de São José dos Campos me chamou pra estágio. E aí eu fui fazer estágio. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu dei meu sangue, porque eu queria muito entrar. Eu amei, assim, a área. Você identificou naquele momento, fazia muito sentido. Super. Legal. E aí, eu lidava com muita gente, né? Eu trabalhava na coleta de sangue. Então, assim, era algo parecido nesse sentido com loja, que era que eu tinha tido contato, né? Ver pessoas, conversar. Sim. E ao mesmo tempo era algo que eu gostava, que eu achava o máximo, você colocar uma roupa branca, um jaleco. Uniforme, né? O arquétipo ali do cuidador. Sim, exatamente, da pessoa responsável. Eu com 17 anos me sentia, né? E aí eu segui assim. E aí eu me interessei muito pela área, continuei. Aí logo que eu terminei o ensino médio, eu fiz faculdade de enfermagem. Então já foi de um pro outro, né? E aí, enquanto você fazia a faculdade, você atuava enquanto técnica de análise clínica. Exatamente, onde eu tinha começado. O que também eu me arrependo. Hoje eu esperaria um pouco antes de começar a faculdade direto, né? Entendi. Porque eu acho que a gente não fez muito bem pensado, assim. Não planejou todo o processo. Sim. E aí você concluiu a faculdade de enfermagem naquele primeiro momento, você foi até o final. Então, aí eu fui até o final. A faculdade de enfermagem, eu fiz 5 anos de faculdade. Só que quando chegou no último ano, que é o TCC, eu engravidei. Na verdade, eu casei. Eu não engravidei, eu casei. Sim. E aí, eu tranquei a faculdade pra terminar, pra fazer o TCC. Sim. E aí, começou a pressão de ambos os lados, né? De casa e ficou muito mais difícil conciliar a faculdade. Com certeza. Versus emprego. Você precisa se formar porque você precisa subir de cargo aqui dentro. Entendi. Tinha uma cobrança do trabalho de você terminar e entregar o TCC. Sim. Mas uma questão que, assim, você saiu do ritmo da faculdade. Aí, querendo ou não, na hora que você volta pra casa... Exatamente. Até engrenar, né? De novo, deixa eu parar, estudar, elaborar um TCC. É complexo. Aí faz o TCC, aí precisa fazer o estágio.
Aí fica mais difícil ainda. Sim, Porque você entendi. precisa de horário, a enfermagem Uhum, é algo que não dá pra você fazer estágio, por exemplo, à noite, ou uhum. tem os horários De ser específicos. supervisionado, né? Exatamente, porque tem que ser Aham, supervisionado, tem que ter trabalho, né, pra você sim. aprender. E à noite as pessoas dormem, né? Aham, sim. Então, Então, você não chegou a atuar enquanto enfermeira. não, Você ficou isso, durante esses 5 anos pós-ensino médio atuando como isso, técnica. isso mesmo. E em que momento você entendeu que, peraí, eu não fui pelo caminho certo? Deveria ter pensado antes de ter ingressado numa faculdade, investido tempo, Uhum, dinheiro, uhum, atenção para aquilo, talvez planejado um futuro, porque sim, se a gente entrou numa faculdade, você já planeja onde eu vou atuar, onde eu vou trabalhar, com o que que eu quero sim, fazer. Você visualiza o seu futuro dentro daquela profissão. Em que uhum. momento você entendeu, peraí, isso aqui não se encaixa? Até porque eu arrisco dizer que se você não foi influenciado o suficiente a terminar o seu TCC, é porque É, alguma coisa já estava pegando ali, sim, certo? sim, sim, Ok. é total, assim, Sim, você falou, como você disse, né, a gente deveria pensar sim, em antes tudo de antes de fazer. ingressar, mas nem sempre a gente pensa, né? Ainda Ou mais no ensino a gente médio, acha que a gente pensa jovens. isso. A gente acha que. Eu sempre brinco, né? Que às vezes o professor falou assim: ah, você é ótimo em biologia. Ah, é verdade, eu vou pra área de biológicas. Nossa, é exatamente isso. Deixa eu ver É, aqui qual matéria que eu mais gosto, mas que eu me menos tiro identifico. notas baixas. É essa. Como se É, isso fosse o maior filtro da sua decisão, do seu total. futuro, da sua vida profissional, né? Total. Então, em determinado momento, você entendeu que aquilo não fazia sentido. E qual É, foi. Eu acredito que esse foi uma transição, né? Mas qual foi o sim. momento chave que você falou assim: a área da saúde não combina com o que eu espero pra minha vida profissional? O momento chave foi quando eu comecei a entrar de verdade na vida adulta. Porque, Uhum. como eu disse, eu comecei muito nova. Sim. E eu namorava na época, né? E o meu marido, ele é mais velho que eu, então ele já estava na faculdade, ele já estava Uhum. nessa vida. E eu falava assim, não, eu também preciso estar, né? Sim. E aí, quando eu comecei a ver realmente o que a vida adulta demanda em relação a dinheiro que a gente precisa, o que a gente precisa realmente em valor para Sim. sobreviver, para conquistar as coisas, o que a gente precisa de tempo, que eu comecei a realmente colocar cada coisa no seu lugar, Sim. que antes não era colocado, né? Aham. Era Antes era só. mais impulsivo, mais coração do que razão, e a gente Sim. não pode agir só por coração. É lindo Não. isso, É né? lindo, De, apaixonada. assim, de você tem que seguir seu coração, É, na fazer o que teoria, você né? ama. É lindo, mas nem sempre é É o. o funcional. Exatamente. E Sim. aí, realmente, eu gosto muito de atender na Uhum. área da saúde. Eu sou muito grata pela experiência que eu Sim. tive lá, mas só que começou a não fazer mais sentido quando entrou na minha vida familiar, no que eu queria da minha vida daqui pra frente. É. Eu comecei a realmente pensar duas vezes, né? Ah, Que a gente fala. Então foi nesse momento, assim, quando eu comecei a pensar em casar, em ter sim. filhos, Uhum. que era algo que era um sonho meu, que muitas vezes tem gente que não tem esse sonho. Uhum. E aí é muito legal, porque é por isso que Sim. existem tantas profissões, né? Porque Tem não é aquilo que todo se mundo que tem o encaixa mesmo sonho, né? naquela pessoa e tem aquilo que não, né? Sim. Mas E- eu, desde adolescente, eu também, meu sonho era ter filhos. Eu Uhum. queria ser mãe. Sim. E eu sempre pensei assim, eu quero ter tempo com o meu filho. Eu quero poder. Eu via a minha madrasta, às vezes. Poxa, passei o dia inteiro longe dos meus filhos, deixei na escola, voltei, eu vi um Uhum. sofrimento nesse sentido. E aí eu pensava, nossa, eu não quero isso, eu não quero deixar meu filho o dia todo na escola. Aham. Não que isso seja um problema, né? Sim, A escola é jamais. funcional, é um recurso. Sim. Mas eu, Larissa, não queria viver É a isso. personalidade. O meu estilo de maternidade era esse. Sim. Então, quando eu pensei em psicologia, por mais que eu não tenha feito orientação vocacional e profissional na época, hoje eu acho que eu seria direcionada à psicologia mesmo, Sim. mas eu considerei isso. Eu falei, eu quero uma profissão que me dê tempo. Que me permita fazer o meu horário, nem que eu queira só trabalhar de manhã e Sim. ficar o resto do dia com meu filho, com os meus filhos. Então, isso eu agradeço a Deus por ter colocado no meu Sim, coração sim. naquela época, É. porque hoje faz muito sentido pra minha realidade. Faz sentido porque é o que a gente estava conversando antes de começar aqui. Não foi sofrido Sim, sim, não voltar a foi trabalhar, não doloroso, foi né? doloroso, porque Aham. eu voltei a trabalhar depois que eu tive o Matias, eu atendia
2 pacientes É, na semana. olha só, Aí depois comecei a atender mais alguns, aí eu fui Sim. caminhando até eu me sentir à vontade de voltar de uma vez, né? Uhum, Mas uhum, enfim, me conta qual foi o momento assim decisivo. Você continuou trabalhando uhum, no laboratório mesmo não sim. concluindo a faculdade de enfermagem. Na verdade, na verdade, já começou um processo assim de, será que é isso mesmo? Será que eu tô no lugar certo? Quando eu terminei meu estágio, e aí Uhum. antes de ser efetivada, de ser contratada no laboratório, teve uma crise na cidade onde o prefeito não estava passando verba e eles falaram: olha, a gente não vai poder te contratar. E aí eu fui buscar outras áreas. E nessa eu entrei em hospital. E aí eu comecei a trabalhar em hospital e enfermagem em hospital, tudo a ver, assim. Uhum. Sim, Tem poucos casos que a enfermagem ela vai para outras áreas, mas o foco o da enfermagem 90% é hospital. hospital, é. E aí eu fui pro hospital e aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Uhum. Aí eu trabalhei o primeiro feriado e a minha família não tava lá em casa, Sim. almoçando junto e tal, e eu lá trabalhando. Aí o primeiro Natal, aí eu Sim, falei assim, nossa, eu não não sei é. se é isso que eu quero mesmo. Mas olha que interessante, você tem um E eu já tava no valor segundo ano da no faculdade. segundo ano já, e a crise existencial ali, Sim, de é sim, isso. é. Como que o valor família Pesava. vem desde sempre. Sim. Por isso que quando a gente faz uma orientação vocacional e profissional, a identificação dos valores é muito importante. É. Porque às vezes a pessoa fala, não, a família é muito importante pra mim, pai e mãe. Ela Uhum. não considera que a família vai ser importante também quando Sim. for esposa, marido, filhos. É. E aí ela tem que lembrar disso, porque o trabalho também vai fazer um movimento ali. Às vezes você, Total, naquele momento, total. enquanto era só pai, mãe e irmãos, não fazia sentido porque, poxa, Natal e almoço de domingo. Uhum. E aí, quando você vira mãe, já tem outra formulação, essa rotina, Exatamente. né? Mas enfim. Exatamente. Não é, e eu arrisco a dizer que não só valores, mas no sentido também de você ser uma pessoa assim, é, o seu temperamento, assim, no sentido de Sim. que, por exemplo, o meu marido, ele é uma pessoa que ele não se importa se ele não tiver que estar em algum lugar Aham. onde, por exemplo, os amigos dele vão estar, mas ele não pode, tá tudo bem, Tá entendeu? tudo Vida bem que também. segue. Eu Aham. sou o tipo de pessoa que sofro por aquilo, Aham, porque eu sim. queria mesmo estar, entendeu? Sim, Então, aquilo tem um impacto na sua vida sim, e sim. que causa sofrimento. Sim, se ele falar pra mim assim, nossa, eu vou sair com o Theo, que é o meu filho, né, na padaria, pra tomar café na padaria, e eu tiver alguma coisa que eu não puder ir, eu vou ficar arrasada, porque eu também queria estar na Eu padaria queria tomando estar lá. café. Mas que Então, interessante você então falar assim, isso, porque eu faço, dentro do processo de orientação vocacional, tem uma parte de perguntas que são sociais. aham, Então, a pessoa tem que me falar, quanto tempo você quer estar com seus amigos? É uhum, importante para você? Ou exato, você é o é tipo de isso. pessoa que quer estar com seus amigos, uma vez a cada 3 meses eu encontro com eles, para mim é legal. E, Uhum. e às vezes o pessoal fica assim, ai, o que tem a ver isso com a minha escolha Não é algo que me profissional? afeta, às vezes, a pessoa, né, tipo, não Tem é o que pessoas afeta que eu ela. quero estar com os meus amigos toda semana, eu Sim, sinto falta sim, deles. Tem pessoa que, nossa, eu encontro meus é, amigos de vez em datas, no aniversário deles. E tá exatamente. tudo bem. É, Então, e aí as pessoas ficam assim, mas Larissa, o que tem a ver com o quanto eu quero estar com os meus amigos com o fato do meu trabalho, da minha escolha sim, profissional? Eu falo, tem tudo a ver. Porque se você escolher uma profissão que te impede, que te atrapalha, assim, que você tem que trabalhar à te noite, que você tem afaste. que trabalhar final de semana, vai chegar um momento que isso fica insustentável. Sim, sim, Você vai estar olhando seus amigos lá fora, sim, indo viajar ou indo confraternizar em algum lugar que você não pode estar, isso vai tirar frustração. E o vai. seu trabalho vai ser o primeiro pensamento, é isso aqui que tá me impedindo de viver o que eu É. quero. Então, é um ponto muito Nossa, importante. sim. Muito, 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 Sim, muito, muito, muito. sim. Eu também acho. E nesse quesito foi isso que começou a acontecer, porque eu trabalhei em hospital pouco tempo, Sim, graças a Deus, logo depois eu fui chamada novamente sim. pra voltar pro lugar onde eu fiz estágio, né? Mas foi o tempo suficiente pra eu falar assim: e agora? O que que eu vou fazer? Porque eu tenho que acabar essa faculdade. Ou então, aí eu até cogitei, e se eu mudar de curso pra biomedicina, por exemplo, foi o que eu pensei na época, pra continuar em laboratório, e o que que eu vou fazer, né, nessa área? Uhum. Só que eu sempre gostei da parte de beleza, assim,
Na verdade, eu nunca fui muito minuciosa, por exemplo, pra sobrancelha. Se eu tiver que tirar a sobrancelha de alguém, eu já fico tensa, porque eu falo assim, não. Ai, meu Deus, eu Eu vou não sou pensar nisso. tão detalhista assim. Mas eu sempre gostei da parte, no geral, de beleza e estética, né? E eu falei, bom, vou terminar a enfermagem e vou pra essa área de estética, porque hoje a enfermagem, ela tem, né, também Tem, sim. esse ramo. Que poucas pessoas Pensei conhecem, nisso. né? Sim, Que tá a crescendo agora, enfermagem né? também É. está na estética, botox, Sim. procedimentos. Sim, procedimentos que só quem é enfermeiro, biomédico, farmacêutico pode realizar. Que realizar, legal. né? Então a ideia era o plano a O princípio que me era esse. confortava a acabar a faculdade era isso. Entendi. Tipo assim, O que consolava o seu entendeu? coração. Ok. Ainda não era assim, nossa, botox minha Aham. vida, entendeu? Entendi. Nasci pra isso, não, mas mas assim, já que eu não quero estar em hospital, pode ser isso aqui. pelo Tá. menos isso aqui eu consigo conciliar com família, com, Sim. enfim, vida social, né? Que pra mim é é algo muito importante. importante. É algo que me recarregava estar com pessoas que eu gosto. Então, eu precisava daquilo, né? Sim. E aí foi aí que virou a chavinha, assim, quando eu fui em hospital, trabalhei em hospital. O que pra mim foi um grande privilégio, porque muita gente faz a faculdade sem nunca ter Experimentado tido o contato, hospital. né? E aí. E aquela ideia muito ilusória de eu vou pro hospital e vai Sim, ser assim. Quando você tem sim. experiência no estágio, isso já te abre os olhos para Exatamente. algumas coisas, né? É. Então, aconteceu tudo isso, você cogitou essa possibilidade. Mas aí você casou, não concluiu o TCC. Ainda tem a possibilidade de concluir? Tem, tá, Tá ali, em tá ali processo. Vai, se Deus trancadinho. quiser, pelo menos o dinheiro não vai ficar pra Não vai trás. ficar jogado, ok. Mas você continuou no laboratório. Isso. Que momento você falou? Não vou ficar mais no laboratório, eu vou investir em outra área da minha vida, isso aqui não faz sentido mais. Qual o dia que foi? Ó, então, na verdade, eu saí do laboratório em 2022, né, o ano passado. Mas em 2018, eu já comecei a pensar assim, quando eu tinha casado, né, tava pra casar, em processo de casar, e eu falei assim, quando eu tiver filhos, eu não sei se eu quero continuar trabalhando e deixar meu filho na escola. Já começou a passar esse tipo de pensamento na minha cabeça, sabe? Nossa, quando eu engravidar, eu não sei se eu quero deixar na escolinha e tal. E aí começou a passar esse tipo de pensamento na minha cabeça. Falei, bom, vou investir em algo, porque no meu emprego no laboratório eu trabalhava até 1h da tarde só. Ah, legal. Então eu falei assim, vou investir em algo que eu possa conciliar com o laboratório. Comecei na verdade, meu pai tinha loja, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele na parte da tarde. Só que meu pai trabalhava com coisa de miudeza, de casa, de papelaria. Sim. E eu falava assim, não, ainda não é não isso. Aí eu ia fazer compra com ele dessas coisas de miudeza, né? E eu via a galera vendendo roupa lá em São Paulo. E eu ficava doida nas coisas. E eu falei, vou começar a trazer umas calças só pra vender. Aí depois umas blusas. E fui trazendo coisas que comecei a conciliar com o laboratório. Então aí já começou esse processo de talvez não seja isso que eu faça pro resto da minha vida, né? Entendi, já começou a acender uma luzinha ali pra uma outra área que também, de uma forma ou de outra, é estética. Sim. Moda, né? Tem a ver beleza, com alguma coisa que seu coração já te direcionava até na enfermagem. Sim. Então, é engraçado isso, como realmente tem a ver e como é importante fazer essa, né? Sim, esse mapeamento antes de escolher alguma coisa. Que eu sempre na faculdade era aquela, assim, que o pessoal falava assim, a Bia é a estilosinha, ela deve ter 30 calças diferentes, não sei o quê, ela nunca repete roupa, que soltava essas piadinhas. No emprego, eu nunca usava o uniforme do jeito que tinha que usar, eu sempre colocava alguma coisinha. Tão tranquilo ali. Existia uma personalidade ali em relação à moda, à estética, à aparência. E que talvez dentro de um processo de autoconhecimento, isso já ficaria evidente pra você. E, não, é claro, é óbvio, é isso aqui. Sim. Aí não podia usar maquiagem, né? Porque por ser da área da saúde, antes, agora ainda pode, mas antes não podia. Então protetor com cor pode. Só um blushzinho sem perceber. Bochecha rosada mesmo. Assim, sou saudável. Então eu sempre fui dessa, sabe? E aí
sempre me falavam, né, dentro até, tem muita mulher, né, na área de enfermagem, Sim, e é muito maioria, legal né? isso, né, que daí acaba que você fica amiga de muita gente. Aham. E elas falavam, Bia, nossa, você é ótima aqui, mas será que você não gostaria de, tipo, você nunca pensou em Em se fazer enquadrar outra aqui. coisa em tal lugar? Porque, né, você gosta tanto, que não sei o quê. Enfim, começaram a surgir esses comentários e isso começou a abrir minha mente também. No Que sentido de legal. ver Dentro da mulheres... faculdade começou isso aí. Fala a verdade. Mas olha, foi útil, tá Não, vendo? entendeu? No fim, tudo dá No certo. fim, tudo deu certo. E uma coisa interessante que eu falei, né, que eu trabalhava com muitas mulheres, é que eu trabalhava com mulheres mais velhas, que tinham filhos e tinham uma família estruturada. E aquilo me doía quando eu via, por exemplo, o filho delas com febre, e aí elas assim, nossa, o fulaninho tá na creche, eu mandei hoje, mas só que daqui a pouco vão me ligar pra buscar. E aí a empresa não cobra atestado, né, da mãe, muitas Sim. vezes tem um limite, né? Sim. E aí, nossa, o fulano tá assim, assim, assado, tive que deixar na escola hoje, mas... E aquilo começou a mexer na minha Despertar mente, sabe? pra uma coisa que, peraí, quando for comigo? Meu sonho é ter filhos. E Sim. agora? O que que eu faço, entendeu? Se Aham. meu sonho é ter filhos e eu tô Sim. aqui e tem zero estruturas pra eu continuar criando filhos, o que que eu vou fazer? Uhum. Então, nesse momento, começou a... Peraí. Que difícil, né? No meio do Muito, caminho, no meio do muito, caminho, você olha pra onde eu volto? muito. Pra onde eu vou? Ai, Onde tem desculpa. uma saída aqui Uma jovem de 20 anos, pra eu 21 anos, ir? Recém-casada? recém-casada. Não imagino a Foi. dor no coração É. ali naquele passo. É, Mas que bom que você encontrou uma saída. graças a Deus. Conta pras pessoas qual é a sua saída. Vai sair, vai sair. Aí eu engravidei, né? Sim, do Theo. Do Tá Theo. ouvindo? Do Theo, porque Porque essa é outra já. eu preciso apresentar o Matheus, gente. O Matheus também é o entrevistado Faz daqui parte. do dia, né? Ele ó, Tá ali, ó, chique. quase saindo do forninho. Tá. Falta muito pouco. Falta. Então, Espero que ele tenha paciência e fique aqui mais um pouquinho. Mas deixa a gente terminar Mais a algumas entrevista, semanas. pelo menos. Por favor. Por favor. Mas então veio o primeiro filho, né? E aí eu falava assim, quando eu tiver filho eu vou sair. Porém, o Theo não foi planejado. Então, Foi saiu... um susto. Entendeu? Saiu do meu planner ali, né? Não, peraí. Um filho não tá aqui. Pera, então... não, mas não é agora. Não era pra ele vir agora, filho. Espera, dois Não, deve aninhos estar aí errado, dentro. porque ainda falta mais. Ele não foi planejado, né? Entendi. Então, como ele não foi planejado, eu não tinha também me planejado pra isso, né? Pra sair. Um plano pro plano B, né? Um plano C Exatamente. ali, se algo foge do controle. Exatamente. E o Theo, ele veio naquela época que ainda tava bem complicado em relação à pandemia. E o que contribuiu muito, assim, pra minha saída é que eu fiquei afastada durante toda a minha gravidez. Do primeiro mês ao último. Ainda tinha aquela lei de Isso. quem era gestante. E Exatamente. eu sei que eu não me enquadrei nessa lei porque eu não sou CLT. Continuei trabalhando normalmente. Que destreza. Exatamente. Mas que bom que você teve essa oportunidade, né? Sim. De poder ficar em casa. Quando eu engravidei, eu sabia que eu não permaneceria ali por muito tempo, porque é o que eu te falei, eu sempre pensei nisso. Porém, eu falei assim pra minha chefe, não, por favor, deixa eu continuar trabalhando. Porque eu queria estar ativa, eu queria estar fazendo alguma coisa. Sim. E como eu sabia que eu não ia estar por muitos anos ainda, eu queria aproveitar a última gotinha ali. O último momento. E por mais que eu sempre quis me dedicar aos meus filhos quando eu engravidasse, era uma coisa que eu ainda não sabia como seria. Porque eu pensava, será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo. Porque eu sou muito agitada, como eu falei. Sim. E eu sempre fui aquela pessoa que dava o sangue pela empresa, sabe? Entendi. Que fazia de tudo Abraça pro a sonho do causa. meu chefe dar certo. É o perfil da empreendedora mesmo, sabia? Verdade. Existe o empreendedor que ele é empreendedor trabalhando para alguém. Ele vende o seu serviço. Então ele aperfeiçoa, ele se capacita para ser o melhor. Então Real. chega uma hora que o empreendedor ele não
não quer ficar sem esse funcionário. Então É você se verdade. vende para a empresa Nossa, de alguma é muito forma, real. né? Muito Que real. é o perfil da empreendedora. É muito real isso, ó. Nunca tinha pensado nisso. Então já tinha um Mas coração empreendedor ali Sim, na eu era aquela que empresa. não deixava ninguém falar mal da empresa, entendeu? Que Aham. dava meu sangue mesmo, Sim. fazia horas a mais do que precisava Sim. E vivi o sonho da sua e chefe. vivia o sonho do meu chefe. Nossa, eu brincava com meu pai, que eu falava assim, eu quero ser a funcionária que meu chefe fique feliz no final do mês de me pagar. Fala, nossa, eu queria Aham. dar mais pra ela, pena que eu não tenho. Aham. Justo. Não é que ele fique assim, nossa, tem que pagar essa menina Pagar de essa novo. desgraça. Eu não aguento mais. Nossa, deixa eu fazer as contas pra mandar ela embora. Quanto eu tenho que pagar Será que pra fica mandar mais ela embora? barato? Era bem isso. Esse era o meu pensamento, assim. Aham. Então, eu dava o sangue e eu pedi, só que realmente era uma lei, que você engravidava, você não podia mais Sim. continuar, né? Trabalhar. E se o empreendedor mantivesse, né, colocasse essa funcionária, poderia dar muito problema pra ele, porque era uma Sim. época que tava tendo fiscalização até Exatamente. nos lugares. Exatamente. E eu trabalhava Sim. com material biológico, né? Pior Então, ainda, pessoas aí... doentes, que às vezes iam lá fazer Sim, exame, sim. né? Muito teste Covid, acredito. Covid, então não podia Sim. mesmo, assim. Entendi. E aí eu fiquei afastada, né? Durante 9 meses de gestação. Então ela nasceu com 40 semanas, então eu fiquei Aham. bastante tempo afastada. Certinho, esses 9 meses. E aí, E depois a você tirou licença. a licença. Então ficou Isso. um ano e pouquinho aí em Foi, casa. foi. Um ano e um mês, 2 meses? Por né? aí. E por quando aí. foi, como é que foi o retorno ao trabalho? Já dentro dessa dinâmica. Tirou a licença, É. voltou. Quanto tempo você demorou pra conseguir comunicar? Não é isso mesmo, vou sair. Você deu a oportunidade de pensar? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar e ver como é que vai ser. Então aí como eu disse, eu sou muito agitada e eu não me imaginava parando de trabalhar, ficando em casa. Mas eu também não imaginava como era a rotina de ter uma criança em casa, né? Então, assim, eu A gente também não fica parada. eu pensava assim, nossa, jamais que eu vou conseguir ficar. Uhum. Só que daí o Theo nasceu, e aí tem o primeiro mês que é assim, aquela loucura. Aí o segundo mês, aí o terceiro, o quarto. Uhum. E aí, O quarto salto. exatamente, aí do quarto pro quinto a criança começa a fazer várias descobertas, assim, né? E aí várias coisas começaram a brigar dentro de mim. Eu até tava vindo aqui no caminho, passei em frente a uma escola, e aí era uma escola de berçário. Sim. Tava um banner bem grande, assim, com um bebezinho. Aí tava escrito assim, as primeiras descobertas do seu filho são aqui. Ai, que bonito. E aquilo era o que mais me machucava, porque eu não queria que as primeiras descobertas do meu filho fossem lá. Eu quero que sejam comigo, na Exatamente. minha vida, no meu olhar. Exatamente. E entra aí outra questão que eu acho que também é personalidade, porque Sim. eu sou uma pessoa que até hoje o Theo tem 1 ano e 2 meses, e hoje eu tenho... O Matheus está para chegar. E hoje eu tenho mais facilidade em deixar o Theo, por exemplo. Sim. Até com meu marido, com a minha mãe. Porque antes, até então, eu era uma pessoa super controladora de que eu queria estar ali com ele. Você vai saber As fazer coisas aconteceriam, entendeu? Uhum. Aconteceriam ali. Sim. Tipo, às vezes ele tava em outro cômodo com alguém e ele começava a chorar, eu voava lá. Sendo que não tem necessidade, ele vai sobreviver. Tá tudo bem chorar, né? Exatamente. Mas eu era essa pessoa. E aí eu comecei a sofrer muito, porque eu comecei a ver ele se desenvolver, comecei a ver as coisas acontecerem dentro de casa, né? Sim, você não queria deixar de ver. E aí eu falava assim, nossa, vai doer. Aí eu comecei a pensar, e agora, o que eu faço? Porque até então a minha ideia era voltar. Era voltar, trabalhar mais 1 ano, mais ou menos. Até porque financeiramente não estava dentro do plano. Sim. Você não tinha estruturado o plano para engravidar naquele momento. Exatamente. Então, e é aquilo que você falou, vida adulta. Chega a vida adulta, você tem contas a pagar, tempo, tem que administrar. Você tem tudo obrigação. isso. Tem que ser racional em algumas coisas, né? Exatamente. E aí? Tá, voltou. Aí eu voltei. O plano era ficar 1 ano. Então, aí eu voltei. Quando eu voltei, eu deixei o Theo o primeiro dia com a minha mãe. E super, assim, tranquilo. Eu sei que eu fui privilegiada por isso, porque muitas pessoas têm que deixar, né, na escola, na creche. E eu tinha minha mãe, mas aí, mesmo assim, eu deixei e ele não sofreu, gente. Quem sofreu? Quando eu voltei, ele tava pleno. E aí eu sofri muito, porque eu falei assim, nossa, ele não vai lembrar de mim.
Mas aí eu. Mães. Aí meu horário já tinha mudado também no serviço, né? Não era só até 1 hora da tarde, era até 3 e alguma coisa. Mas. E aí eu voltei e eu falei assim, nossa, não sei se rola. Não quero. Aí o segundo dia, aí eu chegava em casa, tinha que fazer janta, tinha que fazer as coisas, eu tava cansada, ele tava em pleno vigor ali, aquela fase que tá começando a comer, aprender a Sim. engatinhar. Então, e eu tava super cansada, né? E aí começou a rotina de casa, bebê, trabalho, e eu querendo ser 100% em tudo, e é impossível isso, né? Não dá. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. Como é que você dá conta de tudo? Não dou. Não dou. Não dou. É real. Às vezes as Exatamente. pessoas falam, né? Eu recebo mensagem, nossa, esses dias eu recebi assim, a menina, a minha casa tava um caos. Um caos, a minha pia, assim. Aí a menina mandou assim, nossa, eu acho tão legal como a sua casa é sempre tão bem cuidada. Eu falei assim, eu conto ou vocês contam? É o close do Instagram. Eu tive que mandar foto pra ela, porque eu falei assim, se eu falar, ela não vai acreditar. Ela vai achar que eu estou sendo, né? Ela vai achar que eu tô sendo empática. Mas não, eu vou ter que mandar foto pra ela ver. Sim, com certeza. Porque a vida real é diferente, né? Sim, aquele flash do Instagram não condiz com a realidade. Não condiz. Nunca, né? Só que, como você disse, né? Você abrir mão de um trabalho, você abre mão de muitas outras coisas, né? Sim. Que não, Da roupa não é que só você o quer trabalho. comprar, do lugar que você quer sair pra comer. Exatamente. Até do que você quer dar pro seu filho, né? Do que você quer dar pro seu filho, Porque muitas pessoas têm, né? Eu quero que meu filho ande assim, assim, assado, tenha isso, isso e isso. E não é assim quando você... Que ele faça natação, piano, judô, entendeu? Seja um atleta de alto rendimento. Entendeu? E isso é super difícil quando você não trabalha, né? Então, quando você abre mão de trabalho, você abre mão de outras coisas. E aí começou esse novo conflito dentro de mim, no sentido de que, pera, eu quero ter tempo pro meu filho e com o meu filho, mas eu também tô ciente de que muita coisa vai ser diferente. E aí? E até quando você fala assim, né? Ah, eu parei de trabalhar pra ficar com os meus filhos. Tem muita gente que fala assim, nossa, que bom, seu marido deve ter muito dinheiro, né? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Então, na verdade, não. Na verdade, eu abri mão de convênio. Sim. Eu abri mão de muitas regalias. De algum conforto. Muitas. Eu abri mão até, eu brinco, né? Eu falo assim, até do potinho de Nutella ali, gente. São poucas Todo coisas, mês, né? que era algo que eu podia fazer e você abre mão mesmo, porque... Sim. Tem uma coisa que pra você era mais importante do que essas outras coisas. Né? Sim, exatamente. Sim. E aí nisso você voltou pro trabalho e já entendeu que não. Aí eu voltei ao trabalho, só que antes de eu voltar, um mês antes, eu tenho mania de postar muita coisa assim no Instagram, né? Story e tal. E eu tenho a minha chefe no Instagram. E a minha supervisora, ela falou assim pra mim, Bia, você vai voltar mesmo, um mês antes. Você vai voltar mesmo a trabalhar, porque se você não voltar, eu preciso treinar alguém no seu lugar. Então, eu preciso saber se você vai voltar. Ter certeza, né? E eu vou. Eu confio no meu potencial vou dar de encarar essa situação. Vou voltar. Até porque eu precisava voltar, né? Por causa do dinheiro mesmo também. Sim. E aí, quando eu voltei e eu vi que eu não ia conseguir, eu falei assim, e agora? Porque eu prometi pra ela que eu ia voltar. Eu não posso deixar ela na mão assim e, né? Ai, se vira agora, né? Vou pro meu filho. Sim. E aí, passou uma semana, eu fui e marquei uma reunião com ela, pra conversar com ela nesse sentido. De que eu ia estar ali por ela, até ela conseguir alguém, mas não era o que eu queria. Mas foi muito legal, assim, eu fui mais uma vez muito privilegiada, porque nessa conversa ela chamou uma enfermeira que trabalhava lá, e ela falou assim pra mim, eu sabia que você veio pra falar sobre isso. E por isso que eu chamei ela, essa enfermeira. E aí a enfermeira contou que ela tinha feito a mesma coisa há alguns anos atrás, e que os filhos dela estavam grandes, e ela tinha voltado. Ela tinha retornado ao trabalho. Então tá tudo bem. Tá tudo bem pausar um pouco a vida, né? Sim. Não é um problema você Sim. Dedicar tempo a uma coisa que é tão valiosa. Eu gosto muito daquela frase que as pessoas usam muito na rede social, né?
muito custa aquilo que muito muito vale. vale. E É é isso mesmo. É isso. Isso é valioso para você. O Sim. vale de ser valioso. Sim. Então, isso vai te custar alguma Ter coisa. valor, né? Exatamente. Vai te custar. Ela falou assim pra mim até. Eu te acompanho no Instagram. Eu O coração dói. sei que seu coração tá lá, que você não Sim. vai. E é real isso, né? Essa frase que ela falou, super ingênua, assim, que ela jogou no ar, né? Eu sei que seu coração tá lá. E é verdade, eu acho que é muito difícil você estar em um lugar onde seu coração não tá. Não está. Né? Porque eu sou muito dessa teoria, assim, se eu entrar em alguma coisa, eu tenho que entrar De coração. de coração. Vou me empreendedora do trabalho. Né? Eu quero sonhar o sonho da pessoa. Entendeu? Sim, Eu não serviria pra estar ali no meu E emprego. naquele momento tinha algo muito mais Sabe? importante dominando seu coração. Sim, não serviria. Tanto que as pessoas falaram pra mim muito, né? Quando você decide isso, as pessoas começam. Não, mas tenta ser mandado embora. Tenta ganhar seus benefícios. Entendeu? Não dá pra sair assim também. Você tem 6 anos lá, não dá pra você sair assim. Mas eu tinha muito firme isso na minha cabeça, sabe? Não, é uma escolha que eu tô fazendo. Eu vou abrir mão de verdade e, enfim, tá tudo bem daqui pra frente. E foi isso que eu fiz. Que legal, que bom, né? Que bom que você foi forte de decidir também, porque eu acho que muitas pessoas ainda ficam muito naquela coisa, é isso, é isso, é isso, é isso. Você teve autoconhecimento de entender, não, é isso aqui. Por mais que eu também goste desse outro lado, isso aqui é mais valioso nesse momento. É porque, como você disse também, né, Lari, tem muito aquilo de você se conhecer antes de tomar decisão. O que eu não fiz antes de tomar a decisão da faculdade, eu fiz depois que eu tomei, né? O que é importante pra mim, o que é valioso pra mim, o que eu quero. E tá tudo bem também. A maioria das pessoas, a maioria, eu falo, 99,9% das pessoas não tem a oportunidade de se conhecerem antes de fazer uma escolha. Eles vão fazer uma escolha seguindo a influência dos pais. Tem pais que vão ter uma sabedoria, mas tem pais que não. Tem pais que vão colocar no filho a realização dos próprios sonhos. Ou então que vão direcionar eles com critérios que também não são necessários ou fundamentais para a escolha de uma profissão. Vão influenciar assim, vai por isso aqui, que isso aqui dá dinheiro. Ou tem nome, né? Um nome bonito, Exatamente. né? Ou vai por isso aqui, porque é o que o pai trabalha. E é isso. Não é assim, olhando para o filho, olhando para as características dele, para as aptidões dele. Então, os critérios são esses. A escola, qual que é a sua matéria preferida? Se você fala bem, vai fazer jornalismo. Nossa, total. Ou direito. Se você é bom em exatas, vai fazer engenharia. E é isso. É isso e acabou. É esse o filtro de 99,9% das pessoas. Fora o status, né? Que às vezes nem dá dinheiro, mas aquilo tem nome, é bonito. Eu vou ser isso. Não é? E é o que eu falo, às vezes as pessoas estão procurando uma profissão que traga um conforto financeiro, mas nada melhor do que ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Quando você gosta de fazer, o sucesso financeiro é muito mais acessível, tá muito mais próximo. Com certeza. Diferente de você fazer uma profissão que dá dinheiro, mas tem que trabalhar com uma coisa que você odeia. E vai chegar uma hora que isso é insustentável. Tem que recomeçar. Com certeza. Então, que bom que você teve a maturidade e a percepção de, mesmo depois de ter investido tempo e dinheiro em uma coisa que hoje não faz sentido, você teve a maturidade de entender isso agora. Diferente de que muitas pessoas não percebem. Então, eu tenho que ser enfermeira. Então, vou ter que dar um jeito aqui de administrar. Ou então, eu não vou ser enfermeira, então eu vou voltar a estaca zero, que não tenho nenhuma formação, e eu vou tentar entregar currículo em alguma outra coisa. E aí você não desperta para a possibilidade daquilo que se encaixa nos seus valores hoje. E agora? Você entendeu quais são os seus valores, você tem mais autoconhecimento, você entende que você gosta dessa parte estética, de moda, você entendeu como que você quer administrar o seu tempo, tanto na família, que é um valor, com os amigos, com seu filho, seus filhos. Como que foi o despertar para nova profissão, para aquilo que você tem investido hoje? Como é que é? Então aí eu já tinha loja de roupa, né? Sim. Quando eu tava trabalhando no laboratório e era concomitante, né? Só que daí eu sempre gostei muito, mas eu via que ainda a venda em si
não era exatamente o que eu queria pra sempre, entendeu? No sentido de você oferecer o produto, porque a roupa, ela tem muito disso, né? Sim. Ela sai de moda, troca estação, e você tem que estar o tempo todo ali. Se atualizando, E né? quando eu engravidei do Theo, meu corpo mudou. Eu, de repente, tinha uma barriga enorme que me impossibilitava de fazer provador. Não era mais a modelo da sua loja. A modelo da minha loja. E as pessoas, elas gostam desse contato, né? Elas querem estar ali com Vendo você, aham. entendeu? Não é a mesma coisa de você colocar uma modelo. Mesmo você não tendo um corpo escultural, Mas ou você tem você um não... contato com Mas o é público, você, né? Uhum. E aí, comecei a enfrentar esse primeiro problema. E aí, eu comecei a estudar muito sobre essa questão de roupa mesmo, de vestimenta e tal. E começou a ser uma área que, pra mim, pessoalmente, eu, Bia, comecei a querer saber mais. Então, eu queria saber mais como que eu me vestiria, porque causa também essa mudança, né? Quando a gente engravida, Sim. de, nossa, mas não é assim que eu quero mais Não me ser identifico vista. mais com esse visual, né? Entendeu? Eu não estava mais trabalhando no laboratório, então Aham. antes eu tinha um padrão de vestimenta que eu Era compatível. acabava seguindo, né, ali. Aham. Então, de repente mudou. E aí eu falava assim, nossa, mas eu não me vejo mais nessas roupas. Sim. E aí eu fiz o primeiro teste de coloração pessoal, eu tava grávida. Legal. Porque eu falei assim, eu vou ver quais cores. Até porque eu ia pra São Paulo comprar roupas pra loja. E aí eu sempre comprava pra mim também, né? Aham. Quando eu via uma roupa que eu gostava. E eu ficava assim, nossa, que cor que eu escolho? Aí depois eu fiquei assim, gente, mas tem um estudo que você vê qual cor ela mais te valoriza. Então por que eu não compro roupas, né, que são De acordo. de acordo? Então aí eu falei, quero fazer um teste de coloração pessoal. Sim. Aí eu fui, comecei a buscar, procurar. Chamei Legal. amigas pra fazer junto comigo. Aham. E eu grávida fui lá fazer meu teste de coloração pessoal. Fazer. Qual é a sua paleta? A minha paleta é outono suave. Ah, Aí foi muito engraçado até no dia, porque olha só como realmente faz sentido isso da gente já ter um coração mais ali pra aquela coisa, né? No dia que eu fui fazer a coloração pessoal, eu tava com um óculos assim na cabeça e eu tava com a minha roupa normal, né? E aí a menina fez o teste, ela falou assim, então, na verdade, as coisas que se encaixam pro seu perfil. Aí ela começou a falar, o óculos, era exatamente o óculos que eu tava na cabeça. A blusa, a cor, né? As cores. Você já tinha um Era exatamente as cores que eu direcionamento estava. pra aquilo, né? Uma percepção, um olhar. Que Aí legal. até as meninas brincaram, falando assim, não vale, Não você já vale. sabia. Você tá... Bem que só pra fazer graça, né, tal. Sim. Mas aí é algo que começou a me despertar, né? Essa questão, e eu comecei a gostar muito. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a minha paleta, né? Sim. Só que dentro dessa questão de coloração pessoal, tem muitas outras coisas que, na verdade, se trata de imagem e estilo, né? Que é muito mais do que você comprar roupa, né? Parece uma coisa Sim. muito fútil isso, né? Tipo, você vestir com a cor que te valoriza. Não. Mas a imagem que você quer passar, né? Então tem um estilo, uma roupa, um tipo de Sim. tecido, né? Que Sim, combina com a sim. imagem que você quer passar. Sim, nem sempre vai ser o que você é, mas é o que você quer que as pessoas vejam que você é, né? E aí eu comecei a pesquisar e aí ver. Aí eu comecei a ver os cursos, aí eu falei, eu acho que eu quero fazer um curso disso. Acho que é isso. Aí eu comecei eu sempre conversei com amigas assim, aí, que roupa que você acha que eu vou? Que roupa que você acha que dá certo? E aí eu comecei a ver, nossa, eu acho que tá dentro disso, né? As pessoas te procuravam, Sim, né, nesse sim. sentido. Viam em você. Quando eu faço o teste de profissão, não profissão, vocação, porque é a aptidão da pessoa. Eu sempre pergunto isso. O que as pessoas te procuram pra você fazer? Legal. E aí a pessoa fala, procura pra tal coisa. Sempre te procuram pra isso? Sempre Olha. pedem pra você fazer isso? Tem 1 milhão de pessoas que podem fazer isso. As pessoas procuram você pra realizar essa atividade? É. Então as pessoas enxergam em você talento e aptidão pra isso. Sim. E a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. E aí começa, você gosta de fazer isso? Gosto, me sinto exatamente realizado. E às vezes a pessoa já exerce a vocação dela, mas ela nem percebe. Que ela já tá exercendo, Sem que as perceber, pessoas já estão procurando ela. Você sobre podia estar isso. ganhando dinheiro com aquilo. Ganhar dinheiro com isso. É. Justamente. Então, é claro que assim, não são só essas perguntas, né? Algo tão superficial. Não, sim, mas isso já direciona você a despertar. Será que é isso? Será que é algo relacionado a isso? É. Então você já tinha um
exercer dessa função quando Sim. as amigas te procuravam, quando você era Sim. solicitada, as pessoas enxergavam isso em você. Olha que legal. É muito Aptidão, interessante, é vocação. realmente isso, porque às vezes as coisas se confundem, né? Igual eu Aham. falei, assim, a venda de roupa é uma coisa que eu gosto muito, mas Uhum. ela ainda se confunde com essa outra área, porque muitas vezes eu vendendo roupa, eu ouvia muito comentário, assim, que hoje faz sentido pra mim esses comentários, na época eu nem me ligava, mas, nossa... mas por que que a Bia não traz essa roupa dela pra loja? Tipo, e eu trazia, só que às vezes as pessoas viam em Aham. mim e aí não ficava do mesmo jeito Sim. nelas. Mas é justamente por isso, porque cada uma tem uma Um personalidade, um perfil, estilo. uma imagem que quer passar. Não adianta eu vir aqui toda roqueira, Aham. entendeu? Não é. Não faz sentido Não com é o você. que eu Sim. sou, entendeu? Não é a Uhum. minha personalidade. As pessoas vão enxergar uma pessoa confusa em Sim. mim. Não é uma pessoa que passa confiança, porque não é o que eu sou. Sim. Então, A gente tem que ser intencional, então, intencional, com exatamente essa palavra. a roupa que vamos usar, né? Eu Essa quero é a causar palavra. uma impressão É. e eu uso muito essa questão do ser intencional na psicologia, com os meus Uhum. pacientes, principalmente na parte de comunicação verbal. Legal. Então, às vezes o paciente diz, mas eu falei, era pra ter entendido. Não, não é assim. A nossa comunicação tem que ser intencional. É. Inclusive, a comunicação da nossa roupa, a forma que a gente Sim, se veste. sim. Eu não posso chegar em um lugar querendo passar uma imagem, as pessoas vão me tratar conforme a imagem que eu estou passando. Sim, sim. Seja de uma questão de uma hierarquia ou não. Não, mas eu sou mais simples, mais humilde. Não, não é isso, não é sobre isso. Não sei se você concorda comigo, sim, mas é não, sobre é real. a imagem que eu quero passar. Não Não é sei que sobre você luxo. queira passar essa imagem. Sim, Então, seja sim. intencional com a mensagem que você tá passando, seja verbal ou do seu estilo, né? É exatamente isso. Tanto é que a nossa vida, ela segue essa linha sem a gente Sim. perceber, né? Você não vai ver uma juíza, por exemplo, igual eu tô Aham. aqui com uma jaquetinha jeans, entendeu? É difícil você sim. ver uma juíza dando uma entrevista com uma jaquetinha jeans assim, igual eu Mais tô. despojada, né? Ou, na verdade, por exemplo, aquelas repórteres que ficam lá, né, todas bem arrumadas, elas provavelmente não ficam assim numa praça. Aham, Mas é porque sim. ali elas querem passar Uma uma imagem. Então, por isso elas se vestem daquele jeito, né? Elas são intencionais, elas querem atingir o público de alguma forma. Né? Exatamente. E perfeito. E as pessoas, elas acabam. Acho que é autoconhecimento também Sim, dentro desse sim. processo, Aham. né? Eu tenho que entender, porque às vezes até a imagem que eu quero passar ainda tá confusa. Ainda tá. Perdida ali, né? Eu senti muito isso quando eu tive o Matias, quando ele nasceu. Na gravidez, nem tanto. Como minha barriga demorou muito pra crescer mesmo. Eu fiquei usando as minhas roupas até 7 meses. Eu ainda Nossa, usava que as minhas sonho. roupas. Minha calça jeans, tudo. Impressionante. Que sonho. Mas cabia. Aham. E aí, dos 7 meses em diante, que aí eu comprei os macacões, assim, usava umas Uhum. roupinhas, mas ainda tava dentro do que eu gostava. Mas o Matias nasceu, aí tinha a amamentação. Nossa. Isso, pra mim, pegou Sim. muito mais, porque não era qualquer roupa que dava pra amamentar. O Matias mamava 1 hora seguida. Nossa. Lembra uma vez eu te perguntei, quanto tempo tá o mama? Você falou 5 minutos. É muito rápido. Meu filho mamou 1 hora. Tá tudo bem. Entendeu? Meu filho mamava 1 hora, eu não podia ficar 1 hora. Sim, Eu me sentia desconfortável, então... Sim. Naquele momento eu fiquei assim, as minhas roupas não condizem mais com a minha realidade. O seu corpo era outro também, O meu né? corpo era outro, porque meu corpo não voltou. É. Depois da gravidez, até hoje não voltou. Sim, o corpo muda E completamente. tá tudo bem Sim, também, isso não é um problema. Mas aí você perde suas roupas. Você olha, não, isso aqui não tá servindo mais, isso aqui não funciona mais. E eu preciso de roupas pra amamentar também. Sim. Porque aquela coisa, a barriga sumiu, assim, mas eu tenho que amamentar agora. Eu preciso de algo funcional e algo que faça sentido pro momento que eu tô vivendo, né? E eu senti muito isso, essa questão de nenhuma roupa. Eu vestia as mesmas roupas e eu ficava, meu Deus, isso não tá passando a imagem que eu não quero. tô me encaixando. Isso não é o que eu sou, não tô me encaixando. E isso gera uma questão emocional também. Sim. Porque chega um momento que se eu saía de casa pra ir no mercado sem o Matias, eu tava com a roupa de amamentar. Sim. Porque era a roupa que eu tava acostumada a usar. O tempo todo agora. E aí, voltei a trabalhar e eu ficava, que roupa que eu vou usar? Pra ir trabalhar. E eu ficava, não, eu não preciso amamentar lá. Mas ainda tava muito confuso. Esse processo foi muito confuso. Até eu entender, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz. E ir me organizando e tudo se encaixar. Mas eu vejo que muitas pessoas passam por esse
processo de confusão, só que por anos. Sim, Elas sim. usam a roupa, elas compram uma roupa e tá confortável, e é isso. Mas elas não estão conseguindo passar a imagem que elas gostariam. E isso, eu tava gravando uma aula sobre entrevista de emprego. Uhum. E eu falei sobre a roupa da entrevista de emprego. Interessante. Sabe? Essa é uma confusão, né? Que a gente sempre fica Exatamente. perdido, assim. Que roupa que eu vou? É. É sempre o mesmo estilo de roupa? Eu tenho que me vestir com a roupinha social? Não, vamos estudar a empresa, vamos ver qual o estilo da empresa, que mensagem essa empresa tem para você conseguir pensar no seu estilo também. Então, é algo confuso, é algo que envolve também autoconhecimento. Não dá para você fazer assim, isso aqui tá na moda, isso aqui não. E pronto, e você baseia todo mundo com sapato 38, né? Pra alguns servem, pra alguns ficam apertados, pra alguns largos. Você precisa se conhecer pra fazer o processo. Precisa saber o que você tá fazendo, Mas enfim, foi meu desabafo aqui pra você. Não, mas é real, Mas é exatamente né? isso. Sim. Você resumiu mesmo o que é. Porque o que acontece, você até falou, né, depois que a gente tem o bebê, né? Principalmente nessa fase de amamentação, eu me via colocando 30 roupas diferentes ali em cima da cama pra escolher uma. E você não tem tempo, porque você tem precisa bebê ali. se arrumar pra ontem, né? E aí eu ficava assim, meu Deus do céu. O que eu faço? E quando você se conhece, quando você, né... Já tem uma linha de raciocínio. Não significa que você vai sair comprando um monte de roupa. Pelo contrário, significa que o seu guarda-roupa vão ter peças que... Funcionar. Alguém te chamou pra ir pra padaria... Entendeu? Eu tô vestida do jeito que eu gosto de me vestir. E se eu encontrar com alguém na rua, eu vou me sentir à vontade com a roupa que eu tô. Exatamente. Não vou me sentir constrangida da pessoa estar me vendo dessa forma, né? É exatamente isso, porque às vezes a gente não pensa, né, no impacto que tem. Mas uma coisa que eu levo, assim, também, que eu lembro que eu tava no ensino médio uma vez, e aí a psicóloga da escola falou assim pra mim, Bia, você pode gravar um vídeo aqui pra gente, que a gente vai gravar hoje, sobre os alunos, não sei o quê? E eu falei, nossa, pelo amor de Deus, hoje não. Aí ela falou, por quê? Eu falei, olha meu cabelo como tá sujo. Tava presa de rabo, de coque, não sei. Eu falei, meu cabelo tá muito sujo, eu não vou ter coragem de aparecer assim. Ela falou assim, nossa, mas você não vai ter coragem de aparecer no vídeo, você tá aparecendo pra escola inteira. Nossa! Você veio estudar hoje. A psicóloga igual a Marta sincera, né? Foi. Esse cabelo oleoso? Ela deu um tapa na minha cara, né? E aí eu falei, eu até brinquei, eu falei, Ela falou, não, é verdade, você sempre tem que estar da forma como você quer que as pessoas te vejam, não é pra aparecer no vídeo, numa foto, e a gente tem muito isso, eu vou né? me arrumar, porque eu vou hoje eu vou no podcast, então peraí, deixa eu fazer um babyliss. Mas, assim, aí a pessoa te encontra amanhã, né? E tá tudo bem, a gente não vai estar sempre arrumada, mas eu digo assim, coisas que são essenciais pra gente, né? Na hora que ela me chamou pra filmar, eu falei logo do meu cabelo oleoso. Então isso significa que tinha um valor pra mim. Tá tudo bem pra mim. E ela já te chacoalhou ali na hora. Entendeu? Mas tem 300 pessoas aqui na escola que estão te vendo, o tempo todo você tá sendo observado. Sim, mas é engraçado. Depois que eu comecei a clinicar, assim que eu me formei, eu sentia vergonha. E assim, eu entendo o porquê, mas assim, eu colocava um short, uma bermuda, pra eu ir no mercado. Eu pensava, e se eu encontrar um paciente meu? Olha, eu não quero que ele me vista e que me veja assim. Até eu comecei a entender assim, não. Existe eu fui de um extremo ao outro, entende? Eu entendo que eu quero ser vista pelo meu paciente na rua, que eu continue passando uma imagem profissional no sentido de não estar lá com o cabelo todo emaranhado e de qualquer jeito. Mas não tem problema eu usar uma bermuda pra ir no mercado, entende? E aí que entra também a imagem pessoal, porque existe bermudas e bermudas. Exatamente. Né? Sim, mas aí você fica, nossa, não, ele tem que me ver de calça e social, porque é assim que eu trabalho. Não, ele não tem que me ver assim. Tudo bem. Mas, por quê? O meu guarda-roupa, eu tinha ou a roupa de trabalhar, ou aquela roupa que era tranquilona mesmo, sabe? Sim. Então, era aquela bermudinha, uma camisetinha. E eu ficava, não, peraí, eu tenho que começar a repensar a forma que eu quero ser vista na rua também. Sim. Não ir eu tenho que estar sempre como a Larissa psicóloga. Mas eu posso ser a Larissa e passar a imagem que eu quero passar também pras pessoas. É bem isso. Né? É bem isso. Não é passar uma coisa de, mas você quer ser vista como rica, sendo que você não é. Não tem nada a ver, né? Porque as pessoas falam isso.
isso, né? Nossa, mas você quer se vestir de forma elegante, mas sendo que você não é rico. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o seu estilo Mas assim, mesmo. você não precisa usar a camiseta de eleição todos os dias dentro de casa pra ficar confortável, entende? Dá pra ser confortável Ela de outra vai te deixar forma. confortável? Vai, mas tem outros roupas que também vão, entendeu? Sim. Então, E assim, que você vai se sentir mais produtiva. entendeu? É melhor. Se alguém bate no seu portão Sim. e você tem que descer, você não entra em desespero, né? Ai, Exatamente meu Deus, isso. deixa eu trocar de roupa. Exatamente isso. Então, Sim. assim, isso mexe sem a gente perceber, isso tá incluso no nosso dia a dia, independente se você é dona de casa, se você Sabe tem uma trabalhar, profissão, se você, estudante. entendeu? Ele tá. E isso é tão real que eu lembro que eu trabalhava em UBS também. Aí, Várias experiências. eu tava na UBS já no final, quando eu já tava próximo de engravidar do Theo, sem saber. E aí, como eu disse, eu sempre tive essa coisa mais pra área da estética, assim, eu sempre gostei, né, disso. E aí, eu não usava o uniforme da empresa, eu usava calça alfaiataria branca, com a blusa do uniforme branca. Sim, deixava mais bonitinho. Mais bonitinho. E aí, eu lembro que eu tava atrás da menina da recepção da UBS e chegou um paciente e ele falou assim, eu queria marcar médico. Aí a moça falou assim, ah, tá, você já passa com alguém? Aí ele apontou assim, ele falou, quero passar com ela. Qual é a sua médica aí? Aí eu falei, e eu desse tamaninho, né? 1,50 de altura. E aí, com essa cara de criança, aí eu... Essa médica. Eu não sou médica. Ah, você não é médica, moça? Eu falei, não. Ele, porque você é tão chique. Porque então, o assim, seu passava uma autoridade. as pessoas, não adianta. As pessoas que não te conhecem, elas vão te julgar pela primeira vez que elas te olham. Não adiantam. Não adianta, sabe? Você pode saber que eu sou uma pessoa assim, assim, assado. A primeira pessoa que entrar ali naquela porta que não me conhecer, ela vai tirar uma conclusão sobre mim, sobre o que ela vê aqui, entendeu? Então, assim, eu podia ser médica e podia ser uma péssima médica, mas ele ia me escolher porque você estava ele bem arrumada, achou... você passava uma autoridade, né? Exatamente. Com a Ele sua achou que ali aparência. tinha conhecimento, só por causa daquela Sim. roupa. Então, Justo, e é assim mesmo, a gente tá conduzido a pensar dessa forma, Sim, né? Olhar dessa sim. forma para as coisas. a gente tá sendo o tempo todo observado, Sim, sem perceber. é isso mesmo. E abre portas ou fecha portas. Você tem que estar preparado, Justíssimo, né? É isso mesmo. Ou abre portas ou fecha portas. A imagem que você transmite, tanto verbal como física, né? Não física de aparência, mas física de estilo Não, mesmo. Seu autocuidado também. Porque sim. se vestir bem também é autocuidado, Não, né? com certeza, Ah, mas que legal. E hoje, como que essa profissão se encaixa naquilo que você espera para sua vida, seus valores, a sua rotina com seus filhos? Você conseguiu identificar nela o perfil ideal para que é compatível, que dá match com o seu estilo de vida? É exatamente isso, né? É o que dá match mesmo, né? Que independente se eu estiver grávida, amamentando, né? Vai dar certo. Foi quando eu vi que tinha flexibilidade de horário. Isso pra mim fez muita diferença. Porque, assim, eu ainda tenho a minha loja de roupa e hoje eu reduzi muito o ritmo. Hoje ela é mais online e tudo mais. Mas ainda assim, uma loja de roupa em rua, né, em física, ela precisa de um horário ali fixo, né? Não adianta você falar assim, sou empreendedora e eu faço meu horário. Não. O empreendedor, ele trabalha 7 dias da semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Exatamente. Então, assim, você tem que estar disponível ali. Sim. Então, nessa questão de imagem pessoal, de coloração pessoal, eu ainda tô fazendo cursos, né? Mas quando eu comecei, é porque eu vi isso, que eu agendaria um horário com a pessoa, então... Você consegue estipular, assim, eu vou trabalhar toda sexta-feira. Sim, né? Exatamente. Você organiza a sua rotina. É isso, né? E assim, pelo que eu avalio, assim que o Matias nasceu, eu fui pesquisar sobre isso. E é uma área bem remunerada. Sim. Muito bem remunerada, né? Talvez em um serviço que você preste... É claro que assim, tudo de acordo com a experiência que você desenvolve. Sim. Mas chega uma hora que um trabalho que você desenvolve, você ganha o que você ganharia no mês no laboratório, né? Sim, exatamente. Ele tem um bom retorno financeiro com pouco tempo de atuação investido. Muito conhecimento investido, porém, assim, antecede. Mas na hora de atuar, você consegue se organizar melhor. Né? Investimento que você investe antes, por isso que tem um valor, né? É bem alto o investimento. Alto investimento, mas o investimento
de conhecimento é alto também. Sim, Então, mas ele te proporciona isso, né? sim. Uma E possibilidade é, legal, que as pessoas são muito apegadas ao diploma universitário. É o exato, diploma universitário que vai me dizer o salário exato. de 10 mil reais por mês, de 15 mil Sim, reais por mês. Não é, sim, né? exatamente. Hoje tem muitas possibilidades que te disponibiliza, né, um salário alto, Uhum, sendo que uhum. você vai fazer um curso, às vezes em um ano você consegue ter os cursos suficientes para você desenvolver aquela função. Pode ser que você invista a mesma coisa que uma faculdade, mas Sim. em menos tempo. Né? Você É, não tem aquela canseira de 5 anos que a universidade te traz. Às vezes sim. tem gente que chega para orientação vocacional e profissional e fala: Ai, Larissa, eu quero estudar, eu quero estudar, não, eu quero ter uma profissão que me traga um bom retorno financeiro, mas eu odeio estudar. Uhum. Não gosto de estudar. Não me dou bem estudando. Eu sou uma boa pessoa para me relacionar com pessoas. Eu sou social. Mas eu não gosto de estudar. Eu acho que eu nunca vou passar numa faculdade. Às vezes eles chegam nesse nível, Sim, assim. aham. Assim, não, tudo bem. Eu acredito que você é capaz de passar numa faculdade, mas você não precisa passar numa Sim, faculdade para sim. ter uma remuneração que é do seu objetivo. Hoje a gente tem Exatamente. diversas possibilidades que eles pensam assim: "Ah, se eu não fizer faculdade, eu vou trabalhar no comércio. Ou É, então é. eu não vou ter um trabalho que me dá essa possibilidade. E tem, sim, tem muito trabalho que dá a possibilidade de Sim, sim. bons ganhos, de boa remuneração. Com certeza. Só que tem que ir por outro caminho, né? E aí a gente tá aqui pra ajudar. Ufa, ainda bem que existem pessoas Existem pessoas que te preparadas direcionam. para isso. É, porque Sim. isso é muito real, que uma das coisas também que eu fui pressionada, assim, entre aspas, a faculdade, quando Sim. eu cheguei naquela idade, né, é que as pessoas começam a te perguntar e a te pressionar. E aí você começa a não estar mais inclusa nos grupos se você fala que não, né? Hum, Hoje o meu irmão, ele tem 19 anos e ele já tem uma visão totalmente diferente do que eu tive. Sim. Foi muita falação na cabeça dele. Brincadeira, assim, ninguém Aham. nunca pressionou ele, mas ele já foi De observando. orientação mesmo, Então, né? ele viu eu fazendo faculdade, ele me viu casando, ele viu todo esse processo. Sim. Hoje ele tem 19 anos e ele tá empreendendo. Ele Que resolveu seguir o legal. rumo da loja dos meus pais. Sim, que E legal. ele é muito julgado, muitas vezes, nesse sentido de, nossa, mas você não tá Não fazendo foi pra nenhuma faculdade, faculdade. entendeu? E não importa se ele tá conseguindo conquistar as coisas dele hoje, muito mais rápido do que, Sim. muitas vezes, né, pessoas da idade dele que estão fazendo Aham. faculdade. Eu, com Sim. 19 anos, não tinha o que ele já tem, Sim. mas ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber Do de que você diploma. não tá sendo ninguém na vida. Você não tá É. fazendo faculdade? Nossa, então, Você né, não é ninguém, né? O que você vai ser? você é muito. Como se ser alguma coisa Entendeu? fosse ser É. o seu Então, diploma. as pessoas relacionam o não fazer faculdade até mesmo com você não ser maduro, né? Você não Sim. ser consciente, Aham. responsável. Responsável, Assim, exatamente. entendeu? Não Aham. existe essa opção, não fazer Sendo faculdade. que o mercado de trabalho está aí aberto. Quantos universitários, quantas pessoas formadas não estão atuando na sua Desempregadas, área, com estão certeza. desempregadas? E quantas pessoas que não fizeram a faculdade, que Desculpa. fizeram especialização? Manicure. Sim, nossa. Lash designer, né? Hoje em dia, é. Sim, se você pensar hoje, um salário médio de manicure tá 7 mil reais por mês. É. Né? Normalmente elas trabalham ali de quarta a sábado, é Nossa, puxado, sim, é. mas ela não precisou investir 5 anos de conhecimento, ela consegue falar, essa semana eu não vou atender, vou viajar, vou Sim, fazer alguma coisa, fazer meu horário, meu filho sim. tá doente, vou desmarcar o cliente, vou É, mudar para outro dia. é. Ela tem uma liberdade de horário Sim, sim. que muita gente que tá aí formado em faculdade, trabalhando em algum lugar, não tem. É, Né? é, Então as pessoas precisam quebrar esse preconceito é. mesmo de que você só vai ser alguém na vida, alguém na sua Uhum, carreira, alguém uhum. profissional, se você tiver um diploma de universidade. Sim. Principalmente federal, tem que ser No, federal. é verdade, né? Hoje em dia ainda né? tem. Tá Tá mudando um mudando, pouco, mas ainda mas tem. até 5, 10 anos atrás isso era muito Nossa, forte. é. Você tinha que ir para federal. A galera falava que esquecia Sim, o RG, deixava na cair o RG particular perto do estacionamento, eles já estavam já te matriculados. cadastrava. É. Sim, e aí eu lembro que quando eu prestei vestibular, eu entrei na Unifesp Uhum, e eu tinha passado na Unisal em Lorena. uhum, E aí eu fiquei, é meu pai que vai pagar se eu for pra uhum. Unisal e é meu pai que vai me bancar se eu for pra Santos. Sim, sim. Então eu falei, pai, a decisão é sua.
Você que tá me dando. Meu pai aham. tava me presenteando com Sim, isso, sim, né? sim. Então eu tive esse privilégio gigantesco de ter meu pai na minha Uhum. vida, que eu sei que também não é a maioria que tem. Sim, E eu falei, a escolha é sua? E sim. pra mim tá tudo bem se você falar que dentro das suas condições é inviável me sustentar em Santos e Uhum. que é e na época eu tinha teve o vestibularzinho lá da Unisal, fiquei em primeiro e consegui a Ai, que bolsa de legal. 50% no primeiro ano. Aham. E aí eu fiquei, ó, é isso, são esses dois cenários. Uhum. E eu não tinha dinheiro, não trabalhava. E aí eu deixei meu pai escolher, porque pra mim isso já tava se desmistificando. Eu lembro que os Sim. meus amigos ficavam assim: "Meu, você não vai pra Unifesp? Como assim Uhum. você não vai? É tão difícil passar, você passou, você conseguiu". Eu não, pra mim tá tudo bem. E na época eu lembro de pessoas que foram e demoraram 1 ano e meio a mais pra se formar por Olha causa só. de greve. Não sei se você Nossa, é lembra que teve um verdade. período de É, greve. é. Que era E tem greve muito atrás de isso. greve, greve É. atrás de greve. Eu sei que assim, eu me formei 1 ano e meio antes de todo mundo. Olha só. Por Já causa tava dessas rendendo questões. Já tava já. rendendo, já tava ali com o meu Não, e CRP na mão. hoje em dia a gente já desmistificou isso um pouco, porque a gente já vê que realmente até a faculdade federal, ela não é de graça. Sim, Você tem um custo muito alto para manter a pessoa tem um lá, né? custo muito Então, alto de que manter. já tiveram alguns estudos assim, algumas análises que veem que às vezes é até mais alto do que você pagar uma Sim, faculdade o no. material. Apesar, assim, quando o aluno é muito baixa renda, Ah, não, né, tem uma baixa renda ali comprovada, a faculdade ela dá todos os recursos. Sim, Isso é essencial, fundamental. Até para quem sim. pensa assim, nossa, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. O governo hoje ele te dá Uhum. possibilidades. Mas na época a renda do meu pai não se enquadrava nisso. Então eu Sim, tinha que pagar moradia, eu tinha que pagar tudo. Então sim, sim. saiu muito mais barato eu fazer na Unisal em Lorena, que é uma É. faculdade que pra mim foi excelente. Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Ela não nem me influenciou de outras formas, assim, foi muito Uhum, bom ter uhum, feito lá. uhum. Mas antes tinha essa questão, né? Você tem que ser formado e Sim, na federal. Se é. você fez na faculdade particular da sua cidade, Fracassada. é fracassado. Exatamente. Então, É, que esse processo de consciência continue evoluindo, né? Continue sim, mudando e as sim, pessoas percebam que elas não precisam se enfiar numa faculdade, fazer o Enem, ver em qual passa e fazer o curso que ela passou, só porque ela é, passou naquele curso sim, e de repente ela tá atuando insatisfeita, não é compatível, não combina com a vida é, dela, não faz é, sentido. E pronto, ela investiu tempo e dinheiro em alguma coisa que não, é. não combina, né? Ela vai A ficar gente tem que abrir os frustrada. nossos olhos mesmo para essas realidades, assim, né? Sim. Até eu acho muito importante isso que você, esse trabalho que você está fazendo de mostrar mais sobre Obrigada. carreira, porque é verdade, porque a gente às vezes acaba que a gente tem uma geração vindo aí, né? Eu Sim. vejo o meu filho lá, que ele tem 1 ano e pouquinho, Aham. e às vezes no meio da maternidade, assim, Sim. entre amigos e tal, tem muita comparação, né? Ah, Sim. porque o fulano é tão quietinho, e o Theo, ele é ligado, assim, no 220. 440. Nossa, as brincadeiras dele é Aham. só de andar pela casa, correr, brincar. O Aham. negócio Bem dele, assim, animadinho. não existe ficar quietinho, encostado. A gente brinca que ele só encosta no ombro quando ele tá com febre. Mas. E aí Tadinho. eu falo isso, né? Eu falo assim, tá tudo bem pra mim se ele for uma pessoa mais. Movimento, né? Não Sim. de parar, de ficar ali horas lendo, Sim. estudando alguma coisa, né? E profissões que exigem isso. Cognitivo Pode ser que ele demais, seja né? mais artístico, né? Sim. No sentido de, né? Aham. E como é importante os pais terem um olhar preparado Sim, para enxergar as aptidões dos filhos. sim. Eu vejo que assim, é muito importante o pai direcionar esse filho em várias coisas. Então, Uhum. ó, você vai praticar um esporte, você Sim. vai tentar aprender um instrumento musical, você vai aprender tecnologia. Uhum. Mas entender que, assim, de todas essas atividades que meu filho exerce, ele tem aptidão para isso. É, E tá tudo exatamente. bem. Ele não precisa Exatamente. ser bom, ele pode, em algum momento, abrir mão dessas outras coisas Uhum. e ser ativo nessa área que foi Sim, enxergada essa sim. aptidão dele, né? E tá Uhum. tudo bem. Tem crianças que não vão ser pessoas, né? Que não vão ser Sim. cognitivas, ali, intelectuais, aquela pessoa que entende de Uhum. qualquer coisa que você fala, É. direito, filosofia, economia, É. sociologia, É. e matemática, e língua portuguesa, e Sim. literatura. Isso é um tipo de inteligência. Mas tem a pessoa que tem inteligência musical, a É. pessoa que tem inteligência artística, a pessoa que Real. tem comunicação, ela sabe se comunicar, ela sabe Sim, ter sim. persuasão para te vender alguma coisa, Sim. né? Então, assim, é identificar a aptidão do seu filho e influenciá-lo
nesse caminho, enxergar o Sim, seu sim. filho, enxergar ele como um ser único, individual, que é diferente de mim, isso. é diferente do pai, da mãe, né? Aham. Ele é um serzinho ali que eu vou olhar pra ele e eu vou É. influenciar a vida dele naquilo que faz sentido pra ele, Pra ele, não pra né? mim. Não pra mim, exatamente. E é Então, muito importante é isso, isso. porque se a gente não. A gente escutar outras pessoas, né? No sentido de que quando a gente vê outras pessoas vindo aqui e falando sobre a experiência delas, e enfim, a gente começa a falar assim, não. Tem Então, outras tá possibilidades, tudo certo, né? tá tudo bem. E tá tudo bem também eu tentar uma coisa e eu perceber que é outra no meio do caminho. Sim, sim. Porque é aquilo que eu falei, 99,9% das pessoas não têm a oportunidade de ter autoconhecimento no começo. Eles vão ter lá na frente, a hora que já estão maduros, agora que já investiram em alguma coisa. Uma pequena parcela de sortudos É que mesmo. acabam direcionando a sua vida para uma coisa que faz sentido. Sim. Então, que bom que quando chega a vida adulta, a gente tem a possibilidade de repensar, com maturidade, sim. com uma visão mais analítica do cenário real da vida, né? Sim, Sem sim. paixão, agora é real, pé no chão. E que agora, daqui pra frente, a gente começa a mudar esse cenário, né? Porque eu me sinto muito responsável sobre isso com os meus filhos, com pessoas jovens que às vezes me procuram. Você pode influenciar. Entendeu? Porque eu também sou jovem, eu tenho 25 anos, então. Uma baby ainda. Então muitas vezes tem pessoas, né, na faixa etária. Meu irmão, ele tá nessa fase, né, que acabou de. Tem muita gente indo pra faculdade e tudo mais. Sim. Então, é interessante que essas pessoas vejam isso, né, daqui pra frente. Sim. Porque a gente teve essa era muito de engenharia e medicina, lembra? Nossa, sim, odonto. Odonto. Nossa, engenharia teve uma época que era assim. 70% da sala foi fazer alguma engenharia. Porque se você era engenheiro, você era muito bem sucedido. Né? Exatamente. A engenharia era a profissão do futuro. E aí, olha quanto engenheiro frustrado. Exatamente. Hoje. Que tristeza, né? Porque exatamente, o único filtro foi. É a profissão do futuro. Vai pra isso. Não foi assim. Isso faz sentido pra você? Faz sentido pra sua vida? É com que você quer atuar o resto dos seus dias, né? Não. Isso aqui é a profissão do futuro. Então vai. Vai que é sua. Bia, que delícia essa entrevista. Que gostoso esse bate-papo, né? Tá Foi aqui. muito, muito legal mesmo. Ouvir essa história, ouvir do seu processo de maturidade, de compreensão, de autoconhecimento, que essa mensagem fique para as pessoas que muitas vezes não tão felizes com o que elas estão fazendo, que elas entendam que elas estão no começo da vida. Sim. No começo da vida profissional, né? Elas têm tempo de refazer, de repensar aquilo que faz sentido ou não pra elas, né? Sim. E você tá aí com 25 anos fazendo tudo isso. E se você for trabalhar até 60, você vai trabalhar muitos anos da sua vida, né? Com certeza. O 7 que você já trabalhou não é nada em relação a todos os outros anos que você vai exercer uma coisa que faz sentido pra você, que tá dentro da sua vocação, da sua aptidão. Então, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer mesmo. Que legal, obrigada. Obrigada mesmo. Um prazer ter os dois aqui, os dois convidados de hoje. Viu? Deus abençoe vocês. Amém. Aí, o parto seja muito bom também. Né? O porpério. Oh, meu Deus, amém. Obrigada, viu, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Toda semana eu tenho vídeos novos contando de profissões. Todos os dias, cortes daquela entrevista que aconteceu na semana. Então, vocês podem estar acompanhando tudo certinho se vocês se inscreverem no canal. Tá bom? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Comentários pra Bia. E qual tipo de conteúdo vocês gostariam de estar tendo aqui. Então, quais profissões seriam interessantes eu estar entrevistando. Quero trazer um conteúdo que faça sentido pra vocês também. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada.